Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o princípio fundamental da contagem. Se você ainda não conseguiu entender a análise combinatória, você está no lugar certo. Eu sou o professor Diniz e chegou a hora da alegria, chegou a hora de você aprender matemática. Então, vem comigo! Muito bem, pessoal. O princípio fundamental da contagem é o cálculo mais importante da análise combinatória, e ele estuda o número de possibilidades para um evento acontecer. Então, afinal de contas, o que é o princípio fundamental da contagem? Acompanhe comigo a definição aí na sua tela. O número total de possibilidades para um evento ocorrer é igual ao produto multiplicação das possibilidades de cada uma das etapas do evento ocorrer. Você conseguiu entender alguma coisa? Não? Eu não entendi o que ele falou. Não tem problema. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Eu vou passar aqui algumas dicas preciosas de como você vai fazer para resolver qualquer tipo de problema que envolva aí o princípio fundamental. Então, como resolver? Bom, as dicas são o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é dividir o problema em etapas. Depois, para cada etapa, você vai colocar um tracinho. Isso mesmo, um tracinho. E depois nós vamos calcular o número de possibilidades para cada etapa, para cada tracinho acontecer. E, finalmente, para tornar um pouquinho mais fácil, pessoal, vamos nos imaginar no problema, como se estivesse acontecendo com a gente mesmo. Dessa forma, pode ficar mais fácil para resolver os problemas envolvendo aí o princípio fundamental da contagem. Vamos fazer aqui alguns exemplos de quantas maneiras distintas, diferentes, uma pessoa pode chegar ao terceiro piso de um shopping, sabendo que para ter acesso ao primeiro piso, temos três portas diferentes de entrada, para o segundo piso, duas escadas rolantes, e finalmente para o terceiro piso, nós temos aí à disposição três elevadores diferentes. O que ele quer saber é de quantas maneiras diferentes nós podemos chegar lá no terceiro piso. Como eu acabei de explicar para vocês, vamos dividir esse problema em etapas. Observe que nós vamos dividir em três etapas. Por quê? Porque nós temos aí, para acessar o primeiro piso, três portas diferentes. Para ter acesso ao segundo piso, nós temos duas escadas rolantes. E, finalmente, para chegar no nosso destino, que é lá no terceiro piso, nós temos três elevadores diferentes. Então, nós vamos dividir o nosso problema em três etapas. E observe que, para cada etapa, você tem um número de possibilidades diferentes. Tá? Você tem opções diferentes para você conseguir chegar em cada etapa. Tá bom, pessoal? Então, acompanha comigo aqui que para você acessar, ter acesso ao primeiro piso do shopping, você tem três portas diferentes, ou seja, três possibilidades para chegar no primeiro piso, tá bom? Para ter acesso ao segundo piso, nós aí temos duas escadas rolantes diferentes, ou seja, duas possibilidades diferentes. E, finalmente, para chegar lá no terceiro piso, que é o seu destino, nós temos aí três elevadores, então três possibilidades. Então, o número total de possibilidades, ou quantas maneiras diferentes tem para você chegar lá no terceiro piso, basta você multiplicar o número de possibilidades para cada etapa dessa acontecer. Você tem três portas, duas escadas e três elevadores. Multiplicando, 3 vezes 2 vezes 3, nós teremos, enfim, 18 possibilidades ou 18 maneiras diferentes de chegar lá no terceiro piso. E é exatamente isso que é o princípio fundamental da contagem. Ele trabalha, ele estuda o número de possibilidades para alguma coisa, para algum evento acontecer. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo com cálculo mesmo, pessoal? Então, acompanha comigo. Dados os algarismos, ele deu aí os algarismos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. O que ele está pedindo? Quantos números distintos podemos formar? Preste atenção, isso aqui é bem fácil. Letra A. Quantos números de três algarismos distintos podemos formar? Observe que a palavra distinta é importante, que é sem repetição, números diferentes. Você não pode repetir algarismos. Então, vamos resolver aqui a letra A. Na letra A, eu quero construir, formar todos os números de três algarismos distintos. Lembra?
Vamos dividir o nosso problema em etapas. Como são 3 algarismos, eu vou colocar 3 tracinhos. Cada tracinho corresponde a um algarismo que eu vou utilizar, tá bom? Como não existe nenhuma restrição aqui, eu posso começar pela primeira posição do meu número, pelo primeiro algarismo. Ou seja, preste atenção, eu posso usar o número 1, o número 3, o 4, o 5, o 7, o 8 ou 9. Quantas opções nós temos, pessoal? 7 opções, tá? Então, para ocupar a primeira posição do seu número, você pode usar qualquer uma dessas 7 possibilidades, qualquer uma dessas 7 opções, 7 algarismos diferentes para você começar o seu número. Mas preste atenção, você tem que colocar uma dessas 7 opções na primeira posição do seu número. Você tem que usar uma das 7. Quando você usar uma das 7, dos 7 algarismos que você tem à sua disposição, você vai colocar um dos 7 aqui. Esse número que você colocar aqui, você não pode repetir. Então, se você tinha 7 opções, usou uma, quantas opções vão sobrar para ocupar a segunda posição do seu número? 6. Você tinha 7, usou uma, sobraram 6. Dessas 6 opções, você vai colocar uma ali, na segunda posição do seu número, vão sobrar quantas para ocupar o terceiro algarismo? 5, pessoal. Você sempre tem que ir tirando uma opção. Por quê? Porque são distintos, não pode ter repetição. Então, o número de possibilidades total vai ser 7 vezes 6 vezes 5. E 7 vezes 6 vezes 5, nós teremos 210 possibilidades de construir números de 3 algarismos distintos. Viu como ficou fácil? Vamos para a letra B, vamos seguir o mesmo raciocínio. Ele quer ali na letra B todos os números pares de 4 algarismos distintos. Então, eu coloquei ali 4 tracinhos, porque cada tracinho corresponde ao algarismo que você vai colocar ali, beleza? Só que aqui tem um problema. Ele quer todos os números pares. Quando é que nós teremos o número par, pessoal? O número é par quando ele termina. O último algarismo tem que ser um número par. Ou seja, um número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Observe que aqui, no nosso caso, nós temos a possibilidade para ele ser par terminando em número 4 ou terminando em número 8. Concorda comigo? Ou seja, para ele ser par, você tem duas possibilidades diferentes. Observe que você vai ter que colocar aqui ou 4 ou 8. Vai ter que colocar uma dessas duas possibilidades, tá? Lá no final. Vamos supor que eu tenha colocado o número 4 lá no final. Tanto faz, tá? Qual que você vai escolher. Observe que você não pode repetir. Então, você volta para a primeira posição do seu número. Se você tinha 7 possibilidades, colocou um número par lá no final, significa, então, que agora você tem 6 opções, 6 possibilidades para começar o seu número. Coloca uma possibilidade, vão sobrar 5, tira uma, 4 possibilidades. Lembre-se que o princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo. Você vai multiplicar as opções. E multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2, isso vai dar 240 possibilidades. Tá bom? Vamos para a letra C. Preste atenção, pessoal, que o princípio fundamental da contagem, ele também é conhecido como princípio multiplicativo. E por que é o princípio multiplicativo? Porque você tem que multiplicar o número de possibilidades para cada evento acontecer. Tá certo? Olha só a letra C. Quantos números distintos podemos formar? Múltiplo de 5 de 4 algarismos. Bom, se são 4 algarismos, eu vou colocar ali 4 tracinhos. Agora, gente, quando que um número é múltiplo de 5? Ora, um número é múltiplo de 5 quando ele termina em 0 ou 5. Preste atenção que eu não tenho a possibilidade de ele terminar em 0. Aqui, de acordo com os algarismos que ele me deu, que são esses, 1, 3, 4, 5, 7, 8 ou 9, para ele ser múltiplo de 5, só existe uma possibilidade. Ou seja, ele terminar em 5 mesmo. Para ele terminar em 5, vai ser uma possibilidade. Como você colocou o 5 lá na última opção, que tem essa restrição para ser múltiplo de 5, volta para o primeiro. Se eu tinha 7 possibilidades, agora não tem mais 7, porque eu tirei o 5. 5 não pode ser utilizado de novo, porque senão vai ter repetição. Tá? Então, quantas possibilidades sobraram para ocupar a primeira posição? Eu tinha 7, tirei uma, que é o 5, sobraram 6 possibilidades, 6 opções. Tira uma, 5, e vai tirar mais uma opção, 4. Então, o número total
de números diferentes, múltiplos de 5, serão o quê? De 4 algarismos distintos, 6, 6, 5, 4, 1. E fazendo essa conta, fazendo essa multiplicação, nós teremos, enfim, aí 120 possibilidades no total. Fácil de fazer, não é, pessoal? Então, vamos correndo aí para a letra D. Na letra D, ele quer todos os números ímpares de 3 algarismos distintos. Coloquei ali os 3 tracinhos correspondentes a cada algarismo, já que são 3 algarismos. Preste atenção que eu tenho, de novo, aqui uma condição, uma restrição ímpar. E quando que o número é ímpar? O número ele é ímpar quando termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Gente, preste atenção que nesse caso, deixa eu apagar isso daqui, né? Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 possibilidades. Por quê? Porque o meu número pode, para ser ímpar, terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. 5 possibilidades, 5 opções. Você vai ter que colocar um dos 5 ali. Escolhe qualquer um deles, pouco importa qual que você vai colocar. Vamos supor que eu tenha colocado o número 9 para ser o meu número ímpar, né? Volta para a primeira possibilidade. Opa, volta para a primeira posição. Quantas opções sobraram? Quantas possibilidades? Se eu tinha 7 no total, agora eu vou ter o quê, gente? 6 possibilidades. Tira uma, vou ter 5 possibilidades. E fazendo essa conta, 6 vezes 5 vezes 5, nós teremos, na verdade, 150 possibilidades de números ímpares de 3 algarismos distintos. Conseguiu entender, pessoal? Não é difícil não, né? Vai analisando, como eu disse para vocês, vai separando aí os seus problemas em etapas, calcula o número de possibilidades para cada etapa acontecer e depois aí usa o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, multiplica tudo que vai dar o número total de possibilidades para aquilo acontecer. Vamos para o próximo exemplo. Preste atenção que esse exemplo aqui ele é perigoso, caveirão aqui, você tem que prestar atenção. Por quê? Vamos ver agora. Olha só, acompanha comigo. Quantos números distintos podemos formar letra A de 3 algarismos? Gente, observe que nesse caso ele não falou quais são os algarismos. Como ele não te deu os algarismos, são todos. E quais são todos esses algarismos? De 0 até 9. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os algarismos que nós utilizamos para formar todos os outros números, tá? Então, não falou quais são, ele não te deu, então tem que usar todos. Então, vamos para a letra A. Na letra A, ele quer todos os números de 3 algarismos distintos, presta atenção, sem repetição. Coloquei logo ali 3 tracinhos correspondendo aí aos 3 algarismos. Bom, nesse caso aqui, eu tenho um problema, pessoal. Qual é o problema? Como eu tenho à minha disposição o algarismo 0, preste atenção que você não pode começar nenhum número com 0. Porque se eu colocar aqui a opção de começar o meu número de 3 algarismos com o algarismo 0, ele vai deixar de ter 3 algarismos e vai passar a ter 2 algarismos. Então, quando você estiver construindo, formando números, os números não podem começar com 0. É diferente, por exemplo, se você estivesse formando, tentando descobrir senhas, segredos de cofres, por exemplo, que poderia começar com 0, tá? Então, fique atento aqui, porque se você tiver que construir, formar números e tiver a opção de usar o número 0, você nunca pode começar com 0. As outras posições pode, não tem problema, tá? Mas começar não pode. Então, vamos lá. Como aqui não tem restrição, a única restrição que nós teremos aqui, porque você não vai poder começar com o 0 o seu número, então o que acontece? Eu tinha 10 opções no total, de 0 a 9 tem 10 opções, 10 possibilidades para você começar. Como não pode começar com 0, na verdade eu tenho 9 possibilidades, 9 opções, tá? Porque não pode começar com 0, preste atenção. Eu só posso começar o meu número com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Você vai colocar uma dessas 9 opções aqui no início. Vamos supor que eu tenha escolhido o número 4. Então, o 4 não pode mais ocupar as outras posições do seu número. Mas observe que o 0 pode. Então, eu tirei um algarismo, vamos supor o 4, mas o 0 volta. Então, se eu tinha 9, tirei 4, fiquei com 8. Mas o 0 volta, preste atenção. Então, eu continuo agora tendo 9 opções. Quais seriam as opções, gente? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9. Vamos supor que eu tenha tirado o número 4.
Então, agora, para ocupar a segunda posição, eu tenho 9 opções, 9 possibilidades. Dessas 9, você vai tirar uma opção, vai ficar aí com 8. Multiplicando tudo isso daí, 9 vezes 9 vezes 8, teremos 648 possibilidades de três números, de formar números de 3 algarismos distintos. Tá bom? É entendido? Vamos para a letra B. Na letra B, problema de novo aí, caveirão aqui, preste atenção, porque nós temos que fazer o quê? Construir todos os números agora pares de 4 algarismos distintos. Então, eu vou usar de 0 até 9, acompanha comigo. E eu vou botar aqui os 4 tracinhos, pessoal. Só que, como eu quero número par, quando que nós temos o número par? O número é par quando termina em 0, problema com 0. 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí, gente, o seguinte, quando você tiver o 0 à sua disposição para formar números e pedir ainda por cima números pares, faz o 0 separado, para você não errar. Tem que fazer, meu Deus do céu, um número com 0 separado. É isso aí, gente, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Olha só, se eu começar a formar todos os números pares, observe que todo número que termina em 0, ele é par. E para terminar em 0, eu tenho quantas possibilidades? Uma. Vou tirar o 0 daqui, o 0 não vai estar mais à minha disposição, volta para a primeira posição. Voltando para a primeira posição, se eu tinha 10 números no total, tirei o 0, ficamos com 9 possibilidades. Tira uma, 8, tira uma, 7. Ou seja, fazendo essa multiplicação, 504 possibilidades de números pares terminando em 0. Só que, além do 0, gente, o que vai acontecer aqui? Para ele ser par, deixa eu apagar aqui o 0, voltar, né? O que acontece? Eu posso ter também números pares que ele termina em 2, em 4, em 6 ou 8. Observe que com 0 eu já acabei de fazer. Então, vamos ver agora todas as possibilidades de números pares terminando em 2, 4, 6 ou 8. Quantas possibilidades? 4. Ou ele vai terminar em 2, em 4, em 6 ou 8. Vamos supor que eu escolhi um desses 4. Pode ser qualquer um, gente. Não tem problema. Vou colocar lá no final o algarismo 8. Vamos supor que eu tenha colocado o 8. Eu tenho 4 possibilidades. Dessas 4, escolhi o 8, então eu tenho que tirar o 8. Eu volto para a minha primeira posição. Lembra? Nenhum número pode começar com 0. Então, o que você vai fazer? Mas eu tenho 0 à minha disposição. Você vai esconder o 0. Se eu esconder o 0, quantas possibilidades nós teremos? Quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 9. Ou seja, 8 opções. Eu tirei o número 8, né? Então, sobraram 8 possibilidades, 8 opções. Dessas 8 opções que eu tenho, eu vou tirar uma opção. Vamos supor que eu tenha tirado o número 3, aí o 0 volta para a nossa conta. O 0 volta para o número de possibilidades. Porque o segundo e o terceiro números podem ser 0. Então, o 0 volta. Quando o 0 voltou, acompanhe que eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. De novo, tirar uma, 7, e fazendo a conta, que é a multiplicação, 1.792. Só que ele quer todos os números pares, de 4 algarismos distintos. O que você vai fazer? Terminando em 0, eu tenho 404 possibilidades. Terminando em 2, 4, 6 ou 8, nós temos 1.792 possibilidades. E agora? E agora você vai somar tudo, vai dar um número total de possibilidades. 504 somado com 1.792, nós teremos, enfim, 2.296 possibilidades de números pares com 4 algarismos distintos. Percebeu? Então, vamos para a letra C. Na letra C, ele quer números múltiplos de 5 de 4 algarismos distintos. Estou colocando ali os algarismos que nós vamos usar de 0 a 9. Vamos colocar aqui, então, pessoal, 4 tracinhos, 4 etapas, né, que são 4 algarismos. Nós já sabemos que o meu número, para ele ser múltiplo de 5, ou ele vai ter que terminar em 0, ou ele vai ter que terminar em 5. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso chegar aqui e colocar lá no final duas possibilidades? Não, não pode. Ah, mas por que eu não posso, professor? Porque tem o 0. O 0 é um problema. Tem que fazer separado. Então, você vai começar fazendo, terminando com 0, e terminando com 0 é uma possibilidade, tá? Se terminar em 0, você pode tirar o 0. Pode não, tem que tirar o 0.
Volta para a primeira posição, gente. Na primeira posição, não pode começar com zero, mas você já colocou o zero lá no final, então ele não pode repetir, não tem problema para você começar com zero, entendeu? Por isso você tem que fazer o zero separado. Preste atenção, tá? Então, observe que para ocupar a primeira posição do seu número, você pode colocar como opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 9 opções, 9 possibilidades. Coloca uma das 9 ali, tira. 8, tira uma, 7. 9 vezes 8 vezes 7, nós teremos aí multiplicando 504 possibilidades. Só que o meu número, para ser ímpar, ele também pode terminar em 5. E para terminar em 5 é uma possibilidade também. Mas olha, preste atenção, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Para ele terminar em 5 é uma possibilidade. Então eu vou tirar o 5, porque eu já coloquei o 5 lá no final. Volta para a primeira posição do seu número. O seu número pode começar com zero? Não pode. Então você faz o quê? Esconde. Esconde o zero. Ele não pode ocupar a primeira posição, mas pode ocupar a segunda ou a terceira. Então, para ocupar a primeira posição, ou vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9. Quantas possibilidades, gente? 8. 8 possibilidades, porque não pode começar com zero e o 5 eu já coloquei lá no final, tá? Dessas 8 opções, você vai colocar uma delas. Vamos supor que eu tenha colocado o 2. O zero volta, então significa que você agora tem o quê? 8 possibilidades de novo. Tira uma, 7 possibilidades. E fazendo a conta, fazendo a multiplicação, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 1, 448 possibilidades. Como tem a opção de terminar em zero, tem a opção de terminar em 5, você vai somar esses resultados. Então, somando 504 com 448, nós teremos 952 possibilidades de formar números múltiplos de 5 de 4 algarismos distintos. Perceberam? Vamos resolver, então, a letra D, trabalhando aí com os números de 0 a 9. Preste atenção que ele quer formar agora todos os números ímpares de 3 algarismos distintos. Então, vamos botar aí 3 tracinhos, 3 etapas, uma para cada algarismo. Observe que, gente, agora eu quero ímpar. Para o meu número ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Aqui eu posso botar todas as opções de ímpar de uma vez só? Claro que pode, não tem problema com zero no final, porque zero é par. Então, para ele ser ímpar, ou ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Quantas opções? 5. Tem que tirar uma das 5, gente. Eu vou tirar o número 9, por exemplo. Qual que você vai tirar não vai fazer diferença nenhuma. Tem que tirar uma. Você tinha 5 opções para ser ímpar. Preste atenção. 1, 3, 5, 7 ou 9. Vamos supor que eu tenha colocado o número 9 lá no final. O 9 não pode mais ocupar as outras duas posições. Para ocupar a primeira e a segunda, não tem problema, né, gente? Na verdade, para ocupar a primeira posição só tem um problema. Você não pode começar com zero. Lembra disso? Então, quantas opções para começar o seu número? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ou seja, você vai ter 8 opções, tá? E dessas 8 opções, você tem que colocar uma delas. Vamos supor que você tenha colocado o número 1, tá? Na primeira posição. Começou a formar o seu número com o número 1. Você vai ter que tirar o 1, só que o número, o segundo aqui, algarismos, segundo algarismo, pode ser o zero, gente, não tem nenhum problema. Então, para ocupar a segunda posição do seu número, pode ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, ou seja, você tem 8 possibilidades de novo. E fazendo essa conta, fazendo a multiplicação, 8 vezes 8 vezes 5, nós teremos aí 320 possibilidades de números ímpares de 3 algarismos distintos. Conseguiram entender? Tudo bem aí, gente? Então vamos para o próximo exemplo? Acompanha comigo. Olha só que exemplo interessante. Uma senhora idosa foi retirar dinheiro em um caixa eletrônico, mas se esqueceu da senha. Lembrava que não havia o algarismo zero, que o primeiro algarismo era 8, o segundo era par, o terceiro era menor que 5 e o quarto e último era ímpar. Qual o maior número de tentativas que ela pode fazer no intuito de acertar a senha? Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa, preste atenção, coloquei lá em cima. Ela sabia que não tinha o algarismo zero. Então, se não soubesse, se ela não soubesse nada, seriam todos os algarismos, de 0 a 9. Como ela já sabe que não tem o zero, então ela pode usar quais algarismos? De 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, vamos lá.
Quais são as opções? O que ela lembrava? Ela lembrava o seguinte, presta atenção, não existia, não tinha um algarismo zero. Que o primeiro algarismo, o primeiro algarismo era 8. Gente, se o primeiro algarismo era 8, quantas possibilidades eu tenho para começar com 8? Uma possibilidade, tá? Preste atenção aqui. Depois ele fala que o segundo era par. Esse daqui era um número par. Não falou nada que os algarismos eram distintos. Então, significa que eu posso ter repetição. Eu poderia ter a seguinte senha: 8, 8, 8, 8, tudo 8. Não falou que são distintos. Então, falou que o primeiro começava com 8, então, uma possibilidade. O segundo era par, ou seja, quais são as possibilidades para ser número par? Quais são as possibilidades? 2, 4, 6 ou 8. Quantas opções? Quantas possibilidades? 4. Depois ele fala que o terceiro era menor que 5. Menor que 5. Menor que 5 pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Quantas possibilidades? 4. 4 opções. E fala que o quarto, o último, era ímpar. Esse aqui, gente, era ímpar. Quantas possibilidades para ser ímpar? 1, 3, 5, 7 ou 9. 5 opções, 5 possibilidades. Então, se você multiplicar cada etapa, multiplicar todas elas aí, 1 vezes 4 vezes 4 vezes 5, nós teremos 80 senhas no total, 80 possibilidades de acertar a senha. Tá bom? Muito fácil o exercício, não é? Não é difícil, não. Então, vamos para o número 4. Olha só. Para ter acesso a um arquivo de um microcomputador, o usuário deverá realizar duas operações. Acompanha quais são, gente? Duas operações. Então, vai ter possibilidade para a primeira operação, para a primeira etapa, depois, na segunda operação, segunda etapa. São coisas diferentes, acontecendo em momentos diferentes. Então, calcula o número total de possibilidades na primeira etapa, depois calcula o número total de possibilidades para a segunda etapa e vai somar os resultados de cada etapa. Por que eu tenho que somar? Porque são operações, são etapas diferentes. São etapas acontecendo em momentos diferentes. Se tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo, você multiplica tudo. Mas como estão acontecendo em momentos diferentes, são etapas diferentes, você vai ter que somar, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, não falou quais são os algarismos, então serão todos os algarismos de 0 até 9, tá? E vamos lá. Nossa primeira operação, primeira etapa. Você vai ter que digitar uma senha composta de 3 algarismos. Olha só, presta atenção aqui. 3 algarismos distintos. Então, o que eu vou fazer? 3 tracinhos. E aqui, gente, nós estamos trabalhando com senha. Eu posso começar minha senha com 0? Posso. Aqui não é número, é senha. Então, quantas possibilidades para começar a minha senha? Qualquer uma das 10 opções, qualquer uma das 10 possibilidades. Inclusive, eu posso começar com 0, tá? Como são distintos, tira uma, 9, tira uma possibilidade, 8. 10 vezes 9 vezes 8, nós teremos aqui, na primeira etapa, 720 operações diferentes, etapas diferentes. Na segunda etapa, vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Bom, se você acertar, se a sua senha for aceita, vamos digitar uma segunda senha, uma segunda etapa. E a segunda senha será formada por duas letras distintas escolhidas no alfabeto de 26 letras. Então, vamos lá. Duas etapas, duas letras, dois tracinhos. Como são letras, gente, 26 letras distintas, a primeira letra você tem 26 possibilidades diferentes, 26 opções. Colocou uma letra ali, você não pode repetir, então significa que sobraram 25 letras para a segunda opção ali, tá? Então, 26 vezes 25, nós teremos 650 possibilidades na segunda etapa. Então, para você calcular o número total de possibilidades, basta somar 720 mais 650, vai dar 1.370 possibilidades. Vamos agora para o nosso último exemplo. Acompanha comigo. Uma pessoa vai retirar dinheiro de um caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha esquece o número. Lembra que o número tem 5 algarismos, tem o 7 em alguma posição, preste atenção que isso aí é muito importante. Não tem algarismos repetidos, então são 5 algarismos distintos e termina com o número par. Qual o número máximo de tentativas para acertar a senha?
Observe que ele não falou quais são os algarismos que você vai ter que utilizar. Então, você vai ter que utilizar todos os algarismos, de 0 a 9. Uma outra coisa que ele sabe é que tem 5 algarismos distintos, 5 etapas, 5 tracinhos, e são 5 algarismos distintos, tem repetição. Lembrava também, pessoal, que termina com um número par, ou seja, o último número aqui é um número par. Vamos ver quantas possibilidades para ser par? Ou seja, só pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós temos, então, 5 possibilidades para ser par. Você tem que colocar uma das 5 ali. Vamos supor que eu tenha colocado o número 8 lá no final. Gente, qual opção que você escolheu não vai fazer diferença nenhuma. Você vai ter que tirar uma das 5 opções. Ou você vai tirar o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8, tá? Tem que tirar. Você tem 5, vai tirar uma das 5. Vamos supor que eu tenha tirado o número 8. Agora, ele lembrava de mais um detalhe. Ele lembra que tinha o 7 em alguma posição. Bom, gente, se tinha o 7 em alguma posição, a única posição que eu tenho certeza que não tem o 7 é na última, porque a última posição terminava com o número par. Então, não podia terminar com o número 7. Então, eu te pergunto, quantas posições diferentes o 7 pode ocupar? 4. Poderia ser na primeira, na segunda, terceira ou na quarta posição. Ou seja, se eu colocar aqui o 7 na primeira posição, eu tenho que lembrar que o 7 tem 4 posições, 4 opções ou 4 possibilidades diferentes de ocupar o número 7, tá bom? Você vai ter que tirar o 7, porque não pode mais repetir. Ou seja, quantas opções sobraram para ocupar a segunda posição do seu número, da sua senha? Gente, se eu tinha 10 opções no total, tirei o número par que ocupou lá no final, tirei o 7 que ocupa uma das 4 posições restantes. Quantas opções sobraram? 8. Vou tirar uma, 7. Vou tirar uma, 6. Fazendo essa conta, multiplicando isso aqui, vai dar um número total de senhas possíveis, ou seja, 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vai dar aí 6.720 senhas no total. Tá bom, pessoal? Fizemos aí bastante exercício utilizando o princípio fundamental da contagem. Observe que quando você divide os seus problemas em etapas, colocando tracinhos para cada etapa, depois calculando o número de possibilidades para cada etapa acontecer, para cada tracinho acontecer, e você também se imaginando no problema, tudo pode ficar mais fácil, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da nossa aula, espero que você tenha entendido. Então agora chegou a hora de você compartilhar, você aí curtir o nosso vídeo e também fazer os comentários. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.